Quem nunca se sentiu um pouco perdido na hora de lidar com um caso agudo, né? Uma febre que aparece de repente, uma crise de tosse. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema de um verdadeiro mestre, o Dr. Raj Bondri. Ele criou um método para trazer clareza justamente nesses momentos. É um sistema para transformar a incerteza em pura precisão. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa ideia aqui. Essa frase do Dr. Bondri é a base de toda a filosofia dele. Ele tem uma analogia que é simplesmente brilhante. Não adianta só dizer que viu um papagaio vermelho. Você tem que observar a variação do tom nas penas, o formato do bico, cada nuance. É esse nível de observação que eleva uma prescrição de aguda ao nível de arte. Bom, todo homeopata conhece esse cenário de cor. O paciente chega com uma doença aguda, uma situação de alta pressão, é aquele momento em que uma decisão rápida e certeira é fundamental, não só para aliviar o sofrimento, mas também para construir aquela confiança sólida na nossa prática. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, né? A gente repete o constitucional, procura um remédio agudo específico, usa algum terapêutico. Existem tantas opiniões diferentes e essa confusão toda pode acabar paralisando a nossa ação clínica. É exatamente essa questão que o sistema do Dr. Bondri se propõe a resolver. E ele resolve de um jeito definitivo. E o que eu acho mais genial no pensamento do Dr. Bondri é que ele não dá uma respostinha pronta, não é uma fórmula mágica. Pelo contrário, ele entrega um framework, sabe? Um processo claro que pode ser replicado e que substitui o achismo pela lógica. Basicamente, ele nos dá um mapa para navegar nesse terreno tão complexo dos casos agudos. Então vamos direto para a ferramenta central desse sistema todo. É uma sigla bem simples, mas com uma profundidade enorme. PPTS. É bom guardar bem essa sigla, porque ela é a chave que o Dr. Bondri usa para decifrar qualquer caso agudo que aparece pela frente. O primeiro P é de presente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no primeiro momento, o nosso foco tem que ser total no que está acontecendo agora. A história crônica, os sintomas do passado, tudo isso fica em segundo plano. O que importa é o estado agudo atual. Só isso. O segundo P é de particular. E aqui o Dr. Bondri nos ensina a agir como um verdadeiro detetive. A gente tem que procurar aquela pista única, aquele sintoma estranho, raro, peculiar que define o caso, sabe? Muitas vezes é esse sintoma que aponta direto, como uma flecha para o semilimum. O T é de totalidade. Então, depois de focar no presente e de identificar aquele sintoma particular, a gente começa a juntar todas as peças. É como montar um quebra-cabeça, usando todos os sintomas agudos disponíveis para formar uma imagem coesa, a totalidade daquele estado atual. E, finalmente, o S vem de state, ou estado, ou seja, como o paciente está se sentindo de uma forma geral. O estado mental, a disposição física, a sede, o sono, tudo isso entra aqui. Isso dá o contexto crucial para a totalidade e ajuda a refinar, a dar o toque final na escolha do remédio. E olha, se em algum momento pintar qualquer dúvida, o Dr. Bondri nos dá essa regra de ouro. O presente é o rei. Quando o caminho não estiver claro, é só voltar para o que o paciente está sentindo agora, nesse exato momento. A condição presente é a autoridade máxima que guia a prescrição. E pensar assim é libertador. Ok, agora que a gente já entendeu a fórmula PPTS, vamos ver como ela se encaixa no que o Dr. Bondri chama de método agudo. São 5 passos práticos que estruturam todo o processo clínico dele. O processo é de uma lógica incrível. Tudo começa com a análise, usando o PPTS, claro. Depois, a gente busca a causa da doença. Em seguida, vem a observação atenta do paciente, o exame clínico e, se for preciso, o uso de exames laboratoriais. É um sistema que integra análise homeopática profunda com rigor clínico exemplar. E agora, o pulo do gato. Este slide aqui responde diretamente àquela pergunta que a gente fez lá no início. O Dr. Bondri simplesmente transforma a complexidade numa matriz de decisão muito clara. Olha só. Se existe uma totalidade aguda perfeita, a gente dá o remédio agudo indicado. Se não tem essa totalidade, mas o constitucional é conhecido, a gente repete o constitucional. E se não temos nenhum nem outro, aí usamos abordagens de suporte. Simples, direto e muito, muito eficaz. O Dr. Bondri usa essa metáfora poderosíssima. Seja um investigador, ele nos incentiva a usar todos os nossos sentidos.
O olfato, para perceber odores, o tato, para sentir a pele, a visão, para observar a aparência geral, a audição, para notar o tom de voz. Cada um dos nossos sentidos pode captar aquela pista que vai desvendar o caso. E quando a gente começa a aplicar esse sistema de verdade, o que surge é uma nova confiança clínica. O método do Dr. Bondri não é só um monte de regras, não. É um caminho para a gente transformar a nossa prática do dia a dia e, claro, os resultados que a gente alcança. Então, resumindo, o que a gente ganha adotando essa metodologia? A gente sai da confusão e encontra a clareza. Começamos a prescrever com uma confiança baseada num sistema e não num palpite. E talvez o mais importante de tudo, a gente constrói a confiança dos nossos pacientes com resultados consistentes. A gente passa a dominar um método que pode ser repetido caso após caso com sucesso. O que compartilhamos aqui foi a essência destilada do sistema do Dr. Raj Bondri, tudo extraído desta palestra específica. Mas para absorver de verdade a profundidade, a filosofia e a maestria por trás de cada um desses conceitos, a experiência da palestra completa é simplesmente indispensável. É preciso buscar a fonte original para uma compreensão total.